Oitavo ano, mais uma aula de língua portuguesa da professora Lenilza Oliveira. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo se organizar no livro didático, não estejam deixando acumular nada. Não esqueçam, gente, organização é tudo. Você já fez o visto 1, respondeu, com certeza já me enviou e eu já corrigi, visto 2 também, e agora vamos para nosso visto 3. Mas antes, nossa mensagem do dia. Um gesto, um beijo e um carinho formam a palavra mais linda do mundo, que é o amor. Gente, transmitam amor por onde for. Vamos lá para nossa aula? Queridos, continuaremos nossa aula sobre dissertação escolar e falaremos também um pouco sobre transitividade verbal. Esse assunto não é nenhuma novidade para os senhores, pois vocês já viram isso no ano anterior. Então, senhores, vamos rever este assunto e prestar bem atenção em todas as questões e respondê-las. Eu percebi no decorrer dessas 2 aulas do segundo bimestre, porque nós tivemos o visto 1, tivemos o visto 2. Esse é o nosso terceiro visto. Então, queridos, eu quero ressaltar a importância dos senhores enviarem as fotos com as respostas para eu ver se você está conseguindo ou não absorver o conteúdo. Percebi que só alguns alunos me enviaram, então prestem bem atenção em todas as aulas e tirem suas dúvidas. Queridos, não deixem, por favor, acumular nenhum visto. Alguns alunos ainda não me enviaram as fotos do livro de atividades da parte de gramática. Então, eu estou esperando que os alunos me enviem essas fotos para eu poder fechar a nota dos senhores. Então, essa nota ficará em pendência. Caderno, muitos já me enviaram as fotos de suas atividades, então já estou fechando também essas notas. Queridos, é muito importante vocês enviarem essas fotos para nós darmos um ok que você está entregando as suas atividades em dia. Então, vamos lá para a nossa aula. Queridos, chegou a hora da nossa atividade de língua portuguesa. Leiam pelo menos 2 ou 3 vezes os textos, prestem muita atenção nas questões. Se existem 2 perguntas, eu tenho que ter 2 respostas. Se pede para justificar a sua resposta ou exemplificar com elementos do texto, faça isso também. E dúvidas, é só chamar. Vamos lá. Queridos, para fazermos as questões 28 e 29, nós precisamos retomar a leitura do texto, para vocês fazerem algumas observações que talvez tenham passado despercebidas. Então, vamos lá. Que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Aqui na minha cidade, Bauru, interior do estado de São Paulo, há muitas crianças trabalhando. Na minha sala de aula mesmo, existe um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta para ajudar seu pai desempregado. Ele faltava muito na escola, então a professora conversou com ele e lhe disse que parasse de faltar, pois estava sendo prejudicado. Ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, protege a criança garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, alegando que as crianças fazem o trabalho mais devagar. É um absurdo dizer que estão ajudando, senão essas crianças estariam passando fome, roubando e até se drogando. Há pessoas que acreditam que crianças não devem trabalhar, mas só estudar, para serem alguém na vida. O grande problema é que a maioria dessas pessoas sentem pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar dos adultos. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime.
E isso tem que acabar. Por que não permitir a criança viver a sua infância e compromete o seu futuro? Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Lá as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeiras e educação. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, do Brasil e do mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para o pai e nem comida. Bom, Sá Ana L. de que consequências terão na vida das crianças trabalhadoras de Bauru, disponível em www.escrevendofuturo.org.br. Bom, gente, essa publicação é acesso de 7 de maio de 2018. Então, percebam que em alguns momentos fala-se de um amigo e para não repetir de novo a palavra amigo, ele usa aqui, ó, pronome ele e faz uma ligação com o primeiro parágrafo. Também, para não citar de novo, ela usa a palavra também crianças, para de novo citar a pessoa. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho. Citou novamente a pessoa, ou seja, o amigo. Então, agora vamos lá para a página do nosso estudo de hoje, página 11, mas antes vamos ver o enunciado da questão 28, que faz parte da questão também, que termina lá na próxima página, que será a página 11, que é a nossa página de estudo de hoje. 28. Em seguida, passaremos a analisar os recursos de coesão textual empregados no texto, respondendo às questões abaixo. Já que estamos falando de coesão textual, vamos relembrar o que é a coesão? O que é? É um dos meios que garante a unidade semântica e a organização de um enunciado. Dito de forma simples, a coesão textual tem a ver com a maneira como se processa a ligação entre os componentes de um texto, ou seja, entre as palavras, orações, frases e parágrafos, de modo a transmitir-se corretamente a ideia apresentada, ou seja, a sua ideia vai ser apresentada de forma simples e coesa para o seu receptor, ela vai ser entendida. Como, por exemplo, vamos ao shopping, eu e ele iremos passear. Nós tiramos uma ótima nota. Então, veja que o meu sujeito combina com seu verbo e seu complemento, porque quando eu utilizo plural, todos irão estar no plural, e quando eu utilizo singular, todas as palavras também estarão no singular. Vamos ver um exemplo de não coesão? Os meus colegas e eu vou a Lourete de Mar em viagem de finalista. Frase agramatical não coesa, pois o núcleo verbal não concorda em número com o sujeito composto na frase. Por que sujeito? Os meus colegas e eu tenho aqui um sujeito simples ou um sujeito composto? Temos dois sujeitos, então meu sujeito é composto. Muito bem. Se eu tenho um sujeito composto, o meu verbo deveria estar no singular ou no plural? Pense. Muito bem, deveria estar no plural. Então, como fica correta essa frase? Os meus colegas e eu vamos a Lourete de Mar em viagem de finalista. Percebam que eu coloquei toda a minha frase com coesão, ou seja, eu coloquei toda a minha frase no plural. Vamos voltar à nossa questão. Letra A. Qual palavra do segundo parágrafo estabelece ligação com o primeiro? Justifique a sua resposta. Eu citei, quando eu fiz a leitura, depois de fazer a leitura do texto, uma palavrinha que eu mencionei que ligou o segundo parágrafo ao primeiro.
Primeiro ele falou ali que um amigo dele, depois ele usou um pronome para descrever esse amigo. Então, não esqueça, quando se diz justifique a sua resposta, diga por que aconteceu isso. Vamos lá na letra B. No 6º parágrafo, que recurso a autora usa para retomar a pessoa citada nos 2 primeiros parágrafos? Então, qual foi o recurso que ela usou? No primeiro parágrafo, ela usou o meu amigo, depois ela usou ele, e lá no 6º parágrafo, o que ela usou para se referir a esse amigo? Tem uma palavrinha, uma expressão que ela usou. Então, percebam isso. Vamos lá para a próxima. Letra C. No 3º e 4º parágrafos, a palavra que estabelece ligação com os parágrafos anteriores, responda sim ou não. Como é que o leitor sabe que o 3º e 4º parágrafos têm ligação com os 2 parágrafos anteriores? Ela usa um temazinho. Qual é o tema do texto? Ela menciona novamente aí no 3º e 4º parágrafo qual é o tema. Agora vamos para a página 11, ainda na questão 28, que diz: qual é o recurso de coesão textual empregado no 5º parágrafo? Ela usa uma expressão tananã, do meu, tananã, quer dizer, da visão dela. Qual é a palavrinha que mostra a visão que ela está tendo daquela situação? Letra E. Qual ligação esse recurso estabelece com os 2 parágrafos anteriores? Quando ela usa essa expressão da maneira que ela está vendo, mas ela usa uma expressão, procure qual é essa expressão. Diz, qual é esse recurso que estabelece com os 2 parágrafos anteriores? Então, a partir do momento que ela cita, da maneira que ela vê com essa expressão, ela acaba aí ligando os parágrafos. Então, explique. F. No 6º parágrafo, a autora retoma o exemplo do seu amigo na escola. Qual a finalidade dessa retomada? A finalidade dessa retomada, será que é para dizer que o problema será solucionado, foi solucionado, ou não? Qual o ponto de vista dela em relação a toda essa problemática? Questão 29. Uma das características principais da dissertação escolar é a manutenção do tema ao longo de todo o texto, ou seja, ela retoma para ter melhor entendimento dessa dissertação. Então, preencha a tabela a seguir e verifique se a dissertação lida atende a esses quesitos, ou seja, nós temos aqui o número dos parágrafos e temos os temas. No primeiro, vou dar uma dica para os senhores. No primeiro parágrafo, fala sobre o trabalho infantil e ela cita com exemplo o amigo da escola, ok? Então, coloquem o tema de cada parágrafo, ou seja, o que está ali sintetizando, na realidade, sintetize os temas dentro de cada parágrafo, ok? 30. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Eu tenho um tempo verbal que poderá ser presente, passado ou futuro. 31. Responda as questões a seguir. Letra A. Na sua opinião, a proposta feita pela autora resolve de fato a situação-problema? Justifique a sua resposta. Ela propõe o quê? Ela propõe que as crianças deveriam estudar em escolas de tempo integral, onde teriam almoço, teriam primeiramente o café, o almoço, o tempo para brincar e aprenderiam outras coisas. Mas você acha que isso seria o correto? Justifique sim ou não, primeiro sim ou não, e depois justifique a sua resposta. Eu tenho 2 perguntas, então eu tenho que ter 2 respostas. Letra B. E você, teria outra solução para resolver a situação-problema? Ou seja, o trabalho infantil? Sim ou não? E você vai explicar em um parágrafo e defender
com argumentos, inicie seu parágrafo com uma dessas expressões. Do meu ponto de vista, ou segundo o meu entendimento. Então, senhores, vocês vão começar o parágrafo com uma das duas frases, com uma das duas orações, e irão argumentar o porquê o seu sim ou o seu não. 32. Releia a avaliação que a autora faz da situação problema. Bom, ela fala aí sobre o ECA, então. Você concorda com a crítica feita pela autora? Justifique sua resposta. Quando ela cita o ECA, ela diz que o ECA ele protege as crianças do trabalho infantil, protegendo as crianças de outras coisas, que fala que o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o ECA, ele traz uma solução dizendo, né, que a criança não pode trabalhar, mas será que ele apresenta soluções para que os pais não coloquem as crianças para trabalhar? Coloque aí a sua resposta. Vamos para a próxima página de número 12, que diz o seguinte. Bom, ele fala aqui um pouquinho sobre a regência. Estuda o modo como os componentes verbais se ligam aos respectivos verbos, ou seja, regência verbal. Você aprenderá mais em prática de reflexão sobre a língua. Mas, vamos lá. Questão 33. Leia esta frase relacionada às informações dadas pelo texto. A professora conversou com ele. Algumas pessoas empregam crianças. Letra A. Identifique o complemento verbal de cada frase. Ou seja, primeiramente, os senhores encontrarão o verbo de cada uma das duas orações e depois a palavra ou as palavras que estão complementando o verbo. Dicas estão depois do verbo. Então, identifique as duas aqui, tá? Respectivamente, ou seja, primeiro a professora, tananana, depois algumas pessoas, tananana. B. Qual complemento tem uma palavra exigida pela regência do verbo? Questão 34. Releia este trecho. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Letra A. Qual o significado de tinha? Ele quer dizer o quê? Quando ele diz tinha, ele quer dizer que tananã, o que comer. É dica, gente, hein? E, além do mais, tinha, nós podemos dizer que é uma linguagem coloquial. Na linguagem formal, esse tinha aqui poderia ser substituído pelo quê? Pelo tananã, tananã. Nós temos duas palavras que poderiam substituir o tinha. Então, para entender a norma padrão, como eu falei, a linguagem culta, qual forma verbal deveria ser usada no lugar de tinha? Então, eu poderia usar uma dessas palavrinhas que eu coloquei aqui na letra A. Leia este trecho de outra dissertação que faz parte do mesmo livro. Então, você fará a leitura do texto, responderá questão 35 e 36. 36 eu ressalto. Primeiro, onde está a tese da autora? A tese, você já sabe o argumento que ela está defendendo, a opinião dela. E 36, na sua opinião, é melhor apresentar a tese logo no início da dissertação ou apresentá-la depois de uma discussão do assunto? Como foi feito no primeiro texto? Justifique sua resposta. Gente, é pessoal, então você vai dizer se é melhor no início ou depois de ter falado sobre o assunto e justificar o porquê dessa sua escolha. 37. Ao construir sua argumentação, a autora se valeu de qual estratégia argumentativa? Autoridade, estatística ou contra-argumentação? Uma resposta está correta. Vamos lá para a página 13. Está falando aí práticas de reflexão sobre a língua, sobre os verbos transitivos e intransitivos, lembrando que será uma revisão dos assuntos, porque vocês estudaram isso no ano anterior. Então, leia estas frases. Os adultos trabalham, as crianças brincam. Letra A, escreva o predicado de cada uma. Você vai escrever na linha a seguir o predicado da primeira e da segunda oração. Qual tipo de sintagma construiu o predicado? Vocês vão dizer se é sintagma verbal ou sintagma nominal. É ótimo, gente. Quais são os núcleos desses sintagmas?
Quem é o núcleo? Quem são aquelas palavrinhas que, se você tirasse dessas orações, não faria sentido? Esse será um núcleo. Letra D. As duas frases têm sentido completo? Sim ou não? 39. Relê este fragmento da dissertação. Que consequências terão na vida as crianças de Bauru? Mas nós temos um espaço para fazer essa questão 39 aqui mesmo no livro. Então, você vai pegar uma régua e puxar uma linhazinha aqui na A, B, C e D e fará no próprio livro. Vamos lá. Letra A, na oração o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, protege a criança, identifique o predicado e escreva. Você vai identificar o predicado dessa oração e colocá-lo aqui. Gente, você pode primeiramente encontrar o sujeito perguntando para o verbo quem ou o que. Então, depois de encontrar o sujeito, você vai esquecer dele e colocar somente o predicado. B. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Sintagma verbal ou sintagma nominal? C. Qual é o núcleo desse sintagma? D. Se a frase fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, ela teria sentido completo? Sim ou não? Então, já que nós estamos falando de transitividade verbal, que são os verbos transitivos e intransitivos, vamos rever um pouquinho o conceito para você relembrar? Vamos lá. Então, vamos relembrar os verbos transitivos e intransitivos. Bom, intransitivos são os verbos de predicação completa. Possui sentido completo numa frase, não exige complemento, ou seja, se não exige complemento, já é um verbo intransitivo. Exemplo, Lampião morreu. Morreu, pronto. Quando eu digo que morreu, já finaliza ali a nossa oração, a nossa frase. O menino sumiu. Pronto, dei informação completa. E o avião caiu também. Eu costumo dizer para os meus alunos que não dá para desmorrer, dá para ressuscitar. Só Jesus, claro, né? Mas deixar desmorrer, vamos dizer assim, vamos no vulgo. Então, não dá para desfazer essa, vamos dizer, esta ação. Sumir também. E caiu também, porque falou-se, morreu, sumiu ou caiu, eu já transmito ao meu receptor a ideia que eu quero passar. Já os verbos transitivos, gente, gravem bem. Transitivo, ideia completa, não exige, não precisa de complemento. Transitivo, sim, são os verbos de predicação incompleta, exigem complemento, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Transitivo direto exige um complemento sem preposição obrigatória, que é o objeto direto que vai complementar. Ana ama Roberto. Transitivo indireto exige um complemento com preposição obrigatória. Objeto indireto. Ana gosta de Roberto. Olha a preposição. Transitivo direto e indireto são bitransitivos, ou seja, exigem dois complementos, um sem e o outro com preposição obrigatória, objeto direto e objeto indireto. Exemplo, Roberto ofereceu flores a Ana. Então, depois de vocês reverem sobre transitividade verbal, que é o objeto direto, o verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, com objetos diretos e indiretos, vamos lá para complementos verbais. Agora, vamos completar a análise da frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA protege a criança. Se você julgar que dá para você fazer aqui do ladinho, você pode fazer, se não, passe para o caderno. Letra A. Além do núcleo do sintagma verbal, o que mais compõe o predicado? O predicado é composto pelo quê? Verbo de ligação, sintagma nominal, porque vocês sabem que nós podemos ter mais de um sintagma dentro de um predicado ou de um sujeito. B. Qual classe de palavra compõe o sintagma que você localizou na alternativa anterior? Ele é o que, gente? Ele é o que? Um substantivo, um adjetivo?
41. Considere esta frase. O combate ao trabalho infantil depende da lei. O verbo depende é transitivo ou intransitivo? Justifique a sua resposta. Depende. Quando eu digo depende, tem sentido completo? Se tiver sentido completo, ele é o quê? Transitivo ou intransitivo? Lembre-se, minutinho para pensar. Quando ele é intransitivo, ele tem tananã. Quando ele é transitivo, ele é não tananã. Então, justifique a sua resposta. 42. Leia esta frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA garante à criança todos os direitos. Identifique o complemento verbal que apresenta a preposição. Encontre a preposição e coloque o seu complemento. Lembrando aos senhores o que é uma preposição. É a classe de palavras invariáveis que relacionam dois termos de uma oração. Ela pode parecer combinado, de combinação ou contração, com artigos, por exemplo. Tá e dó, contração de preposição e mais o artigo. A, contração de preposição mais o artigo. Ao, combinação de preposição a com o artigo o. Lembra da musiquinha das preposições? A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Então, verifique qual é a preposição e qual é o complemento. Há um outro complemento verbal nesta frase? Justifique a sua resposta. Então, garante a quem? Então, faça aí, observe o verbo e veja qual a palavrinha que está complementando. Vamos para a próxima e última página, página 14. Aqui na página 14, gente, regência de alguns verbos. Leia esta dissertação escolar. Nós temos aqui quanta regência os verbos apresentam as seguintes classificações. Como nós vimos lá no slide, os verbos transitivos, intransitivos, olha o ínzimo aqui, ó, não são acompanhados de complemento verbal, ou seja, nós vimos lá o verbo cair, verbo morrer, verbo sair. Então, tem sentido completo. Quando eu falo sobre esses verbos, eu não preciso de complemento. Podem constituir sozinhos o predicado da oração. Às vezes são acompanhados de adjuntos adverbiais, que acrescentam aí uma circunstância, um modo, um tempo. Cláudia nasceu. Verbo intransitivo. Cláudia nasceu em São Paulo. Nasceu, verbo intransitivo, mas em São Paulo, que é o adjunto adverbial, de lugar. Verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de um complemento, que pode ser uma preposição ou não. Verbos transitivos diretos apresentam o complemento verbal ligados diretamente ao verbo, ou seja, sem a intermediação de uma preposição. Então, transitivos diretos não precisam de preposições. Esse tipo de complemento denomina-se de objeto indireto, verbo transitivo direto, objeto direto. Exemplo, meu pai comprou um livro. Complemento comprou, verbo transitivo direto, mais um livro, objeto direto. Verbos transitivos indiretos ligam-se ao verbo por meio de uma preposição. Então, essa é a diferença. Enquanto os transitivos diretos precisam de complemento, mas não será uma preposição, os transitivos indiretos serão preposições. Liga-se ao verbo por meio de uma preposição. Esse tipo de complemento recebe o nome de objeto indireto. Exemplo, meu amigo gosta de rock. Verbo transitivo direto, de rock, objeto indireto. E percebam aqui o uso da preposição de. Verbos transitivos diretos e indiretos. Aí sim, eu tenho os dois casos juntos. Apresento dois complementos verbais, um objeto direto e o objeto indireto. Exemplo, entregaremos a encomenda aos clientes. Entregaremos, verbo transitivo indireto, a encomenda da objeto direto, mais ao cliente, objeto indireto. Senhores, façam suas atividades, dúvidas, é só chamar e na próxima aula nós faremos
a leitura do texto para complementarmos aí as outras páginas. Mas os senhores já podem ir lendo sem problema algum. Espero que tenham gostado da aula. Então, tchau, tchau e até a próxima.